Salve, salve galera. Tô aqui pra reagir a um vídeo que me mandaram, né? Eu nunca faço reação aqui no canal, mas dessa vez me falaram que não tem jeito. É um canal de liberais, né? Aqueles liberais que a gente já conhece, que gostam de se sentirem radicais, meu. Eles gostam de ser descolados e querem se intitular anarquistas. Fizeram um vídeo insinuando de que o Bolsonaro é anarquista. Como assim? Bolsonaro. Então, né, vou dar uma reação pra ver qual é que é. Os caras já viajam de tentar misturar libertarianismo com capitalismo. Como já sabemos, a palavra libertário foi criada por socialistas, anarquistas. Então, não tem nada a ver com capitalismo, porque a anarquia é contra o capitalismo. Então, sem mais delongas, bora ver esse churume. O ano é 1890. A escravidão tinha sido abolida. O Império do Brasil acabado de cair. E então, o pensamento libertário chega de longe às terras tupiniquins. Também está falando de anarquistas. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante o período da reunificação da Itália, o chamado Risorgimento, ou Ressurgimento em português, o território da Península Itálica era dividido em pequenos reinos, com alguns sob o domínio de outros estados europeus. O rei Vítor Emanuel II de Piemonte-Sardenha então liderou um amplo movimento de unificação a partir de 1852, com o objetivo de consolidar os ideais nacionalistas que vinham crescendo na região. De fato, desde meados de 1815, um sentimento nacional ganhava força devido às influências das revoluções liberais que aconteciam em toda a Europa. Movimentos monarquistas, republicanos e outros que almejavam o Estado papal defendiam a ideia de uma Itália unida, mas discordavam entre si quanto à forma de governo. Rebeliões se somavam ao caos gerado pela guerra, e no meio de toda essa complicada situação estava uma população pobre e faminta. Isso gerou um ambiente propício para a disseminação das ideias anarquistas de Pierre-Joseph Proudhon, político francês anticapitalista que discordava de Marx quanto à centralização do movimento socialista. Proudhon era forte opositor ao totalitarismo marxista e defendia um modelo descentralizado e libertário de socialismo. Para começar, realmente eles falaram, né, socialismo libertário. Então, pelo menos eles não erraram nesse começo. Agora que na Itália estava rolando o anarquismo de Proudhon, eu não consigo lembrar dos mutualistas pela Itália, não sei. Me corrijam se eu estiver errado. Mas pela Itália, eu lembro do Malatesta passando por lá, né? Afinal de contas ele era italiano. E ele não era mutualista, né? Mas vamos lá. Bem, socialismo e libertário na mesma frase são um tanto cômico. Proudhon é só cômico se você é burro. É só cômico. Se for bem burro, é só cômico. Se você conhece o mínimo de história, né? Você conhece de onde veio o termo, etimologia, filologia, você sabe que não tem nada de cômico. Sabe que é só o significado da palavra mesmo. Era contrário às revoluções e acreditava numa mudança pacífica da sociedade sem o uso da violência. Para ele, era possível usar o Estado para implodi-lo, usando a própria política. O grande disseminador de suas ideias foi o russo Mikhail Bakunin, que por sua vez entendia como necessária uma revolução popular sangrenta a partir de atos terroristas que derrubaram. Calma aí. Ele tá falando que o Bakunin ou que o Proudhon achava que dava pra usar o Estado pra acabar com o Estado? Os caras estão viajando. Nenhum dos dois achava que o Estado podia acabar com o Estado. O Proudhon, que foi o primeiro cara a se dizer anarquista, ele tentou ser político. Ele foi político, no caso, né? Porque ele pensou por um curtíssimo período de tempo que talvez ele pudesse ajudar sendo político. Só que ele não conseguiu fazer nada, e ele percebeu que ele não conseguiu fazer nada, e ele fez uma carta, né, chamada tipo isolamento parlamentar, se não me engano, que ele basicamente explica como é impossível usar a política para ter mudanças que funcionem na sociedade. Então, quer dizer, o Proudhon, que foi o primeiro cara a se dizer anarquista,
o anarquismo não estava consolidado ainda, né, com o Proudhon, ele foi só o primeiro a dar o pontapé ali. Ele não achava que dava pra acabar com o Estado usando o Estado. Ele não achava que dava pra acabar com o Estado usando o Estado. E o Bakunin, muito menos. Então, né, já vemos que já começou a palhaçada. Já. Derrubassem de vez o Estado. Vejam só, meus caros libertários, como essa discussão sobre usar ou não a política e de usar ou não meios revolucionários para derrubar o Estado é bem mais antiga, tanto... Não é a mesma discussão, né? Na verdade, a gente sabe que não dá pra usar o Estado para acabar com o Estado. Não dá, não existe isso. Né? Você não vai esperar que uma árvore de mangas comece a dar melancias do nada. Você não vai esperar que o Estado gere o não Estado do nada. Isso não existe. que há mais de um século que os anarquistas clássicos a discutem. De qualquer forma, não recomendo a nenhum ANCAP sair nas ruas incendiando departamentos públicos e demais propriedades privadas. Além de ferir a PNA, o único efeito prático de tal ação seria uma longa estadia na prisão. Essa abordagem... O importante para o ANCAP é você não ferir a PNA, tá ligado? Você ferir... Você deixar as pessoas passar fome, todas essas coisas, tá de boas. Desde que você não fira a PNA. A mais radical defendida por Bakunin influenciou movimentos revolucionários por toda a Europa. E é aqui que voltamos para a Itália, onde a insatisfação dos operários com as relações de trabalho somada à antipatia com os movimentos nacionalistas, culpando-os pelo caos gerado pela guerra e pela pobreza, deram força ao movimento anarquista anticapitalista que insuflava a população camponesa em ações violentas. Os antifascistas que vemos hoje em dia não são uma sombra perto dos agitadores do século XIX. Até porque, né, era meio que contra, literalmente, o fascismo que estava surgindo na Itália, né? Não sei se você está ligado que, tipo, Mussolini é italiano. Sendo um de seus notáveis Enrico Malatesta, discípulo de Bakunin. Figura popular, além de participar de tais ações, Malatesta escrevia textos inflamados que eram copiados e distribuídos em sindicatos e comunas. Uma espécie de Che Guevara europeu. Che Guevara europeu. Mano, Che Guevara fazia textos e distribuía em comunas, cara? Mano, se o cara falasse que, sei lá, o Máquino é o Che Guevara europeu, sei lá, tá ligado? Que lutou em revolução, na Revolução Russa, né? Meteu bala tanto nos bolcheviques quanto nos nazistas, você podia falar, mas... Não sei. Já aqui no Brasil, havia uma grande demanda por mão de obra, uma vez que, a partir de 1850, o tráfico de escravos havia sido proibido, e em 1888 a escravidão abolida. Com o processo de expansão das lavouras de café, se fazia necessário atrair novos trabalhadores e então, com estímulos de ambos os governos, 7 milhões de imigrantes italianos aportaram no Brasil entre 1860 e 1920. O quão ruim deve estar a situação de um país para que seja uma boa ideia para parte da sua população imigrar para o Brasil? Pois é, homens e mulheres vindos de tão longe buscando oportunidades no novo mundo. Meio que não é só 100 anos atrás que isso começou, né? Você tá ligado que meio que o Brasil foi colonizado por países da Europa. Então, tipo, veio uma renca de pessoas, né? De Portugal, teve muito inglês, teve muito japonês, não foi tipo, nossa, a Itália tá sofrendo com os anarquistas, melhor fugir. E, com eles, em sua bagagem, folhetos, livros, cartazes e demais documentos com os quais pretendiam divulgar e posteriormente construir as primeiras comunidades anarquistas do mundo. E olha só como o mundo dá voltas. No século passado, eram os europeus que fugiam da pobreza e imigravam para os outros países em busca de oportunidades. De certo, os próprios governos viam com bons olhos essa imigração, pois aliviava muito a pressão camponesa, uma vez que as ideias de Marx cresciam por toda a Europa e a trágica Revolução Francesa ainda estava fresca na memória de seus burocratas. Bem, eles não estavam errados. Posteriormente, em 1917, bolcheviques derrubaram a monarquia czarista e tomaram o poder na Rússia. Para os ANCAPs, tipo assim, os bolcheviques estavam lá e tomaram a Rússia de um dia para noite, tá ligado? Não foi, tipo, uma revolução com várias vertentes diferentes lutando, tipo, inclusive os anarquistas lutando e todo mundo lá. Não, foi os bolcheviques que chegaram lá e derrubaram
a coroa e sendo a primeira grande vitória do socialismo. Voltando ao assunto, os primeiros destinos dos imigrantes foram o sul e sudeste do Brasil, onde o governo tinha fundado colônias em áreas rurais. Muitos conseguiam juntar dinheiro suficiente para comprar as suas próprias terras e até investir em pequenas empresas, sendo um dos casos mais famosos o de Francesco Matarazzo e seus irmãos, que construíram grandes empreendimentos na capital paulista. Outros não tiveram a mesma sorte. Encontraram aqui uma situação próxima à escravidão. Sabe outros que não tiveram muita sorte, que vieram também assim? O pessoal que veio da África. Eles chegaram muito antes e o governo não fez vila para eles, não fez nada. E eles não acharam condições análogas à escravidão, não. Eles acharam a escravidão aqui. Como referido anteriormente, esses imigrantes trouxeram consigo folhetos e cartazes em que pretendiam propagar e criar pequenas sociedades anárquicas, com Giovanni Rossi, em 1890, chegando a liderar a colônia Cecília, no Paraná, a primeira manifestação anarquista socialista do Brasil. Colônia Cecília, só para dar um ponto aqui, ela já começou tudo errado. Né? Ela começou errado, foi errado e ela acabou errado, tudo errado na Colônia Cecília. Acho que não deu nem 300 pessoas, não dá nem pra falar que foi uma experiência anarquista, sinceramente. Citação. Nós pretendemos construir aqui uma colônia anarquista que possa dar à propaganda uma demonstração prática de que nossas ideias são justas e realizáveis e a agitação revolucionária na Europa trará auxílios financeiros. Escreveu ele, em uma carta enviada ao jornal anarquista francês La Révolte. A colônia Cecília era considerada a única experiência anarquista da América, uma vez que há registros feitos pela imprensa internacional a partir de cartas escritas por Rossi. Em maio de 1891, Cecília chegou a cerca de 250 habitantes, maior população de sua história, mas, como toda empreitada comunista, ela obviamente fracassou. Ao longo do tempo, Cara, engraçado ele falar isso, né? Que como toda empreitada comunista, ela obviamente fracassou. Eu vi outro canal desses assim, desse snipe de liberaloide, que tava falando que Rojava, que tá aí em Pezona, todo mundo curte, né? Os moradores gostam bastante de lá. Eles falando que Rojava era ANCAP. Depois, no fim, eu vou procurar, você não acha? Vou mostrar pra vocês. Se eu não me engano, é aquele ANCAP Sul, alguma coisa assim, que fez um vídeo insinuando que como eles expulsaram os políticos e tudo mais, e todo mundo vivia lá porque queria, era ANCAP. Tipo, ANCAP não tem a menor noção do que é anarquia, tá ligado? Menor, mas palpita. Situação de miséria, fome e falta de saneamento adequado propiciava a propagação de doenças entre os colonos, somando-se ainda a imposição de comportamentos individualistas entre seus membros, pois, então, na prática... O individualismo não funciona não, cara. Né? Como é que você vai fazer uma sociedade anarquista e impor comportamentos individualistas? Ainda bem que vocês estão ligados que não é pra fazer isso, né? A inexistência de propriedade privada não parecia ser uma ideia tão satisfatória assim. Todo esse revés fez com que o sonho socialista encontrasse uma dura realidade, pondo um fim prematuro no assentamento em 1894. O terreno virou uma propriedade... Eu faço aqui até um desafio para o pessoal desse canal, né? Quais são os preceitos socialistas, né? Quais são os preceitos socialistas e como que a Cecília seguiu esses preceitos? O que eles fizeram uma experiência socialista mesmo? Tipo, eles seguiram o que os anarquistas pregam, ou que os anarquistas fazem nas comunas que existem hoje, que não falharam, de acordo com o que vocês disseram, se tentava falhar. Não estão falhando não, cara. Privada, e Rossi voltou à Itália desiludido com o socialismo. Cecília não foi a única expressão do anarquismo italiano no Brasil. Muitas outras iniciativas foram surgindo, sendo o jornal La Battaglia, publicado pela primeira vez em São Paulo, no ano de 1901, um dos principais meios difusores do anarquismo no século XX. Todo este empenho atraiu as atenções do governo que, com a lei Adolfo Gordo, chegou a expulsar estrangeiros envolvidos em greves e censurou a imprensa.
Essa lei buscava principalmente reprimir o discurso anarquista e anarcossindicalista que ecoava entre os operários. Para se ter uma ideia, em julho de 1917, mesmo ano da Revolução Russa, 70 mil operários entraram em greve em São Paulo, a maior greve da classe até então. Com tamanho sucesso, outras greves se espalharam pelo país e, em 1922, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Todo esse contexto histórico... Tipo, o que tem a ver o Partido Comunista ser fundado, né? Será que os ANCAPs pensam que os anarquistas fazem parte do Partido Comunista? Deve achar, porque ANCAP não sabe nada de anarquia. Nada, né? Você percebe o cara falando que, sei lá, o Proudhon achava que dava pra acabar com o Estado usando Estado, por exemplo. Ou que o Bakunin achava isso, né? Não ficou nem claro pra mim, porque foi burrice, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui pra vocês sobre esse período da história: os anarcossindicalistas no Brasil tacavam o terror, era muito legal. Não precisava de direitos trabalhistas naquela época, porque senão, porque se o patrão não prestasse atenção, os anarcossindicalistas tacavam fogo lá mesmo, tá ligado? Só que já tava rolando umas rinchas entre os marxistas e os anarquistas, né, pra variar. E os marxistas começaram a boicotar os anarquistas, os anarcossindicalistas e tal. E o governo meio que estatizou os sindicatos, e os sindicatos viraram uma porcaria pra sempre, até hoje. Os sindicatos são uma porcaria no Brasil depois disso, com o apoio dos marxistas na época, tá ligado? Então, tipo, né, os marxistas causaram com a gente aí. Explica um pouco as posições do PCO no Twitter, pois é difícil compreender um partido de esquerda com tantas opiniões lúcidas em relação às liberdades individuais. Pode-se dizer até que o Partido da Causa Operária é mais... Se os caras tivessem noção... Eu acho que todo socialista é a favor do armamento da população. A socialista é, tipo, né, real, né? Os social-democratas são tipo... socialista café com leite, né? Mas os marxistas são todos a favor. Mas não a favor do armamento para se defender do bandido na rua, essas coisas. Eles são a favor de um armamento que é para você tomar as fábricas. Tomar os meios de produção. E os ANCAPs não são a favor disso. Libertário que certos nomes por aí. Voltando ao assunto, o mesmo pode ser dito sobre Jair Bolsonaro, um político que por quase... O mesmo pode ser... O mesmo que, mano? O mesmo que? Perdi esse ponto. As posições do PCO no Twitter, pois é difícil compreender um partido de esquerda com tantas opiniões lúcidas em relação às liberdades individuais. Pode-se dizer até que o Partido da Causa Operária é mais libertário que certos nomes por aí. Tipo assim, né? É que ele tá falando libertário no sentido salame deles, né? Que é o cara que defende o liberalismo, né? Então, você pode dizer que o PCO é liberal? Ele usa política e tal, mas eu acho, não sei. Eu acho o pessoal bem estranho, né? Normalmente o pessoal costuma achar o pessoal estranho, porque eles apoiam assim umas coisas meio ANCAP, tá ligado? Voltando ao assunto, o mesmo pode ser dito sobre Jair Bolsonaro, um político que por quase 3... Bolsonaro é libertário. ANCAP pode ser. décadas, frequentou o ambiente pantanoso e insalubre do Congresso Nacional. Bolsonaro, coitadinho. Quantos anos? como vocês, frequentou o ambiente dito sobre Jair Bolsonaro que certos nomes por aí. Voltando ao assunto, o mesmo pode ser dito sobre Jair Bolsonaro, um político que por quase 3 décadas frequentou o ambiente pantanoso e insalubre do Congresso. Coitado, ele por 3 décadas frequentou o ambiente insalubre dos políticos. Nem parece que ele era um político desse que fazia ficar um pântano nesse local, tá ligado? Nem parece que ele ganhou uma grana preta, né, com o dinheiro dos impostos, e ele não gosta de dar uma esmola para as pessoas. Congresso Nacional. Bolsonaro, como vocês devem saber, é descendente de imigrantes italianos e recentemente, durante a reunião do G20 na Itália, visitou a cidade de seus antepassados, tendo recebido o título de cidadão honorário. Ele ganhou notoriedade e popularidade devido às suas opiniões inflamadas dadas no passado em programas de rádio e TV, muitas delas compartilhadas nas redes sociais. Dentre as suas célebres frases estão: "Eu fonego tudo que for possível e o povo, se puder, fonega também." Ótima imitação, cara. Mas dentre elas, a que mais chama atenção é: "Isso daqui só vai mudar quando houver uma revolução, tá ok?"
Isso daí só vai mudar quando tiver uma revolução, tá ok. Eu não conheço essa frase do Bolsonaro, não. Eu sei que ele fala que só ia mudar quando tivesse um golpe, né? Que são coisas diferentes. Um golpe é quando o próprio governo toma mais ainda o poder, tá ligado? E ele até fala que queria que matasse uns 30 mil ali, ele já bateu a meta de longe já e realmente mudou as coisas. Eu não digo que tá melhor. Que dá uma pista sobre os seus verdadeiros ideais. Um artigo da Veja revela que, em 1987, o capitão chegou a planejar a explosão de bombas em quartéis para pressionar o comando, pois alguns militares se queixavam de baixos salários, o que foi negado por ele. Mas de qualquer forma, isso mostra uma natureza revolucionária e militante, chegando também... Mano, a ANCAP não sabe o que é revolução. A ANCAP acha que revolução é a gente pedir salário melhor. A ANCAP acha que os anarquistas querem, sei lá, explodir a fábrica da GM e falar, queremos mais empregos, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Por que a ANCAP é burro? Pelo amor de Deus. a declarar Hugo Chávez como esperança para a O que tem a ver Hugo Chávez, mano? O que tem a ver Hugo Chávez com a anarquia? América Latina após um golpe na Venezuela. Esses posicionamentos de Bolsonaro no passado, seus discursos mais recentes e a sua política em relação à crise sanitária, somado a todo o contexto histórico dos movimentos anarquistas italianos no Brasil, dão um norte quanto aos seus verdadeiros ideais, pois o presidente brasileiro em nenhum momento declarou ser anarquista publicamente. É óbvio, porque ele não é anarquista. Entretanto, ao analisar a natureza de seus atos e opiniões, pode-se deduzir que sim, ele tem uma Analisando suas opiniões e os dados, podemos concluir que sim. O que concluiu? Ele é descendente de italiano, por isso? Vamos juntar aqui os quebra-cabeças, né, do raciocínio anarcocapitalista. Se você é descendente de italiano, você tá com o pé na anarquia já, na visão deles, tá ligado? Porque, tipo assim, por que o Bolsonaro é anarquista? Descendente de italiano. Né? Que mais? Ele quer sonegar imposto. Isso é coisa de ANCAP, cara. Tá ligado? Que mais? Queria explodir o quartel. Queria explodir o quartel é uma coisa. Agora, querer explodir o quartel por ele sendo um militar, querendo explodir o quartel pra ganhar salários maiores, isso não tem nada a ver, cara. Ele falar que quer dar um golpe, matar 30 mil pessoas, isso também não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. envergadura anarquista. Mas aí você, cara... Mano, pelo amor de Deus, cara, vocês não sabem o que é anarquia. Por que vocês se falam anarco qualquer coisa, mano? Vocês não sabem o que é anarquia. Vocês não sabem. Vocês só falaram groselha até agora. Por que vocês não mudam de nome? Vai encher o saco dos marxistas, mano. Por que vocês não mudam de nome pra marxistas liberais, uma coisa assim, tá ligado? Não anarcocapitalista, cara. O espectador deve estar se perguntando: se Bolsonaro é mesmo um anarquista italiano, por que ele não é de esquerda ou anticapitalista? O que poderia explicar o fato de Bolsonaro não defender o anticapitalismo e o anarcossindicalismo, Você nem sabe o que é anarcossindicalismo. inclinando-se para o lado do operariado trabalhista do movimento italiano, seria sua formação no exército durante o regime militar no período da Guerra Fria, o que indica a origem de sua aversão ao comunismo. O fato é que, a partir... Mano, olha a brisa desses caras, mano. E pior, olha que tem 27 mil visualizações já essa bodega. O Bolsonaro, ele é anarquista. Ele só não sabe que ele é anarquista. Porque ele não é anarquista por causa do exército. Ele literalmente não é anarquista por causa do exército. Mas ele é anarquista no fundo, ele só não sabe disso. Porque o exército moldou ele pra não ser anarquista. Por que ele é anarquista no fundo? Porque ele é italiano. A partir das posições de Jair Bolsonaro, é possível notar um grande sentimento contrário à iniciativa estatal. Contudo, é preciso lembrar que o fato de uma pessoa... o que ele falou, mano? Acredita em sentimento contrário à iniciativa estatal. Jair Bolsonaro, é possível notar um grande sentimento contrário à iniciativa estatal. Podemos notar um grande sentimento contrário à iniciativa estatal no Bolsonaro. Ele é tão contra a iniciativa estatal que ele viveu mais de 30 anos aí do Estado, né? Desde o exército até político principalmente, né? Porque no exército pelo menos o cara fazia ele ter que pintar o meio fio, né? Cortar grama, essas coisas. E depois como político só mamando, né? Porque o cara não fez nada. E
botou todos os filhos dele na política. Realmente, o cara é contra a iniciativa estatal, cara. O cara é quase um anarquista. Contudo, é preciso lembrar que o fato de uma pessoa acreditar em certas ideias não significa que essa tal pessoa vá viver e lutar por elas. O cara tá falando que o Bolsonaro é anarquista no fundo, mas ele só não vai lutar pelo anarquismo. Esse é o grande debate do idealismo versus pragmatismo. O quão longe você, espectador, está disposto a ir por causa de um ideal. Um grande exemplo da força do idealismo são os cristãos que foram condenados à pena de morte pelo Império Romano, mas não negaram a sua crença em Deus. Por outro lado... Oxe, mas tipo... Não. O que ele falou que é o idealismo? O idealismo? Que... Né, quando eu penso em idealismo, eu penso, tipo, nas filosofias idealistas, nas filosofias materialistas, por exemplo, sei lá, tá ligado? Que nem vocês, ANCAP, são extremamente idealistas. Vocês não se baseiam na realidade material. Vocês se baseiam em ideias. Vocês veem o mundo de uma forma... versus pragmatismo. O quão longe você, espectador, está disposto a ir por causa de um ideal. Um grande exemplo da força do idealismo são os cristãos que foram condenados à pena de morte pelo Império Romano, mas não negaram a sua crença em Deus. Por outro lado, os defensores do pragmatismo defendem que não pode haver obstáculos teóricos para se alcançar os objetivos propostos. E isso nos leva a discussão. Diferente, tipo, os dois exemplos, porque ele falou que o idealismo é a pessoa que tipo, vamos supor, o Bolsonaro tem a anarquia no coração dele lá. Ele só não vai viver por isso, né? Então é tipo idealismo e não pragmatismo. Só que os cristãos, se eles não negarem Jesus, sei lá, eles vão pro céu. Então eles estão literalmente agindo conforme o cristianismo, no fim das contas. Não é só... São entre Proudhon e Bakunin. Deve-se ou não usar a política? Isso nos leva à discussão entre Proudhon e Bakunin. Deve-se ou não usar a política? Deve-se ou não usar os meios revolucionários? De qualquer forma... Que discussão que é essa, galera? Anarquistas que me seguem, que discussão que é essa? O Proudhon e o Bakunin tiveram essa discussão? Ah, vamos usar o Estado. Ah, não vamos usar o Estado. Porque pelo que eu sei, tanto o Proudhon quanto o Bakunin enviaram cartas para Marx para falar como era uma péssima ideia usar o Estado. Então eu perdi esse momento de que o Proudhon e o Bakunin tiveram a mesma discussão, que os dois estavam dizendo pro Marx que não era uma boa ideia. O único caminho para se escapar da exploração do Estado é a sociedade de leis privadas. Ah, a única maneira de você se livrar do Estado é com uma sociedade de leis privadas. Então todas as sociedades que existiram antes de serem civilizadas pela Europa, que literalmente não tinham Estados, não existiram de verdade, na visão dos ANCAPs. Mesmo que todo mundo ali vivesse de forma comunitária, tivesse leis comunitárias, a economia do dom, não existisse a propriedade privada dos ANCAPs, nada disso existiu, na verdade. Isso não existe, só existe a história da Europa, só. E a melhor forma de você se livrar do Estado é, se em vez de ter um Estado com a democracia burguesa, essas porcaria, na verdade, está tudo pelo Elon Musk. E ele dita as regras. E se você não gostar, você pode sair do planeta. Aí esse tá livre, tá ligado? Onde os indivíduos têm total autonomia para seguir os seus próprios caminhos, sem as amarras de burocratas parasitas que vivem dos espólios dos homens. Mas vai ter parasitas que vão sobreviver dos espólios dos homens. Só que vai ser os burgueses. Eles já vivem disso. Eles vivem muito mais disso do que os políticos. E os políticos, eles ganham quanto? 30 mil? Vamos supor, nossa, o político... Nossa, o cara mais político de todos ali. Sem contar o que é por fora, né? Mas vamos supor que por fora também. Um político que é bem corrupto, que se dá bem. Você acha que ele ganha mais do que o velho da Havan? Não ganha. Não ganha. O cara não fica bilionário. E você acha que o velho da Havan trabalha, sei lá, 1 milhão de vezes mais do que qualquer funcionário que ele paga um salário mínimo? Não, não trabalha. Só que vocês não conseguem ter capacidade de entender a realidade material das coisas. Vocês só veem da maneira idealista. E é por isso que vocês não entendem o que é a mais-valia. Vocês falam que não existem porque você não entende. Porque se vocês entendessem o que é para depois falar que não existe, vocês não iam falar que não existe. Vocês iam criticar de outra forma. Eu não vou dar aqui para vocês a fórmula, porque senão vocês vão fingir que entenderam. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Tio Boica. Tio Boica, que merda, hein, mano? Parabéns por ter escrito e sugerido essa merda. Revisado por Paulo Almeida. Paulo Almeida, você revisou, ó. Parabéns pela revisão, hein? Uma porcaria.
e narrado por Coreia com K. Não é só culpa, você só narrou então, né? O Coreia com K. Mas o Paulo e o tio Boica, mano, vocês estão reprovados, cara. Vocês deixaram meu dia triste. Parabéns por ter feito tanta merda. Ai, que tristeza. Então, galera, essa aqui é um exemplo de como que essa doença chamada anarcocapitalista que tá se espalhando por aí fala qualquer abobrinha, mano. Eles falam qualquer abobrinha, eles não sabem nada de nada, cara. Os caras falam, prevê crise, prevê isso, prevê aquilo e nunca nada acontece. Só que eles prevê, mano, eles preveem mensalmente crise. E aí quando tem uma crise, eles falam, lá, mano, a gente previu. Mano, vocês não previram porra nenhuma. Se vocês soubessem prever crise, vocês estavam tudo milionário. Vocês não conseguem prever crise. Falar que vai ter uma crise, todas as escolas de economia falam. Todas. Todas sabem que o capitalismo funciona à base de crise. Não é, vocês não são espertão. Se vocês soubessem prever, vai ter uma crise dia tal, aí vocês iam ser zica. Vocês não conseguem fazer isso. Vocês não sabem nada de anarquia. Nada. Vocês não sabem nada de libertarianismo, tá ligado? Vocês só se apropriaram desses termos e vocês acham que tem alguma semelhança. E vocês acham que o simples desmantelar do que vocês consideram o Estado gera uma anarquia. Não é isso. A anarquia é contra todas as hierarquias sociais. Todas as hierarquias sociais. E vocês são a favor do capitalismo, que é uma puta hierarquia social. Porque um bilionário está muito acima de um político. Um político, se ele não ganhar a eleição na próxima eleição, ele perdeu o cargo dele. E ele vai ficar ali um classe média e tal. Ele não vai ter poder. Agora, o filho do velho da van, ele vai ser bilionário. E o neto dele também. E o bisneto dele também. É que nem se fosse um reizinho. E vocês não têm capacidade de perceber isso. Vocês não têm capacidade. E é por isso que vocês defendem essa merda. Vocês são tudo pobre ainda por cima. Vocês são os escravos desses caras. Vocês caem no papo deles e vocês vão ficar lambendo a bota deles pro resto da vida. E ainda vão falar que o Bolsonaro é anarquista, pelo amor de Deus. Porque ele é italiano, mano, não segue. Não segue. Não tem sentido esse raciocínio. Cara, é tão sem sentido esse raciocínio, cara, que me deixa triste. Porque se a Itália tivesse sido o centro do anarquismo do universo, do mundo, né, lá que surgiu o anarquismo, não sei o que, você podia falar, não, os italianos têm um gene da anarquia ali, mas cara, não é. Seria muito mais fácil você falar que o Bolsonaro tem um gene do fascismo, sei lá, porque Mussolini é italiano, tá ligado? E o Bolsonaro flerta muito mais com o autoritarismo do que com o anarquismo. O Bolsonaro, ele gosta de hierarquia. Ele se cita como chefe. Ele fala que ninguém pode respeitar o líder total do governo. Então ele não é contra hierarquias. Ele não é um anarquista. Ele não tem nada a ver com anarquismo. Ele é o oposto do anarquismo. Ele está muito mais próximo do fascismo do que ele está do anarquismo. Então, né, gente, infelizmente eu fiz vocês assistirem esse vídeo. Não sei se vocês assistiram, porque eu fiquei triste, sinceramente, né? Deixa um like aí pra mim, pelo menos. E se inscreve aí. Beleza? Tamo junto.